recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações a sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Sagrado Evangelho, perdoem os nossos pecados. Bem, com essa afirmação lapidar do Evangelho de hoje, do que lá dentro, é que o grande São João Paulo II
arremeteu a igreja para o 3º milênio da evangelização, pedindo um esforço novo pelas almas, um esforço, um empenho decidido para que a dilatação dessa pesca acontecesse. Então aqui o primeiro lado fica aqui um esforço nascido da adoração, da contemplação, do mergulho no mistério do Filho de Deus. Quem reza não é que só se salva, como ensinava perfeitamente Santo Afonso. É que quem reza se interessa porque o amor de Cristo vive nele, se interessa pelo bem e a salvação dos outros. Depois pensar assim que essa solicitude da igreja, nesta festa de São Gregório Magno, por fazer o reino de Deus ser dilatado, por ter a barca cheia, e aqui barca cheia no sentido do amor, do zelo, do cuidado, quer dizer, quem está fora? Quando nós entendemos que uma das mais belas interpretações do sinal da cruz que nós fazemos é que Deus, o Pai, enviou o seu Filho ao mundo para que trouxesse todos aqueles que estavam à esquerda, estavam longe, que estavam fora da salvação, para a sua destra, para o seu redil, para o seu rebanho, que saíssem da posição das trevas e viessem para a luz, saíssem das trevas e viessem para a luz, como decretou São Paulo na leitura que acabamos de ouvir. Nós temos um salto de qualidade na compreensão da obra de Deus, que Deus enviou, então, o seu Filho para salvar. Deus não enviou o seu Filho para perder. Deus não enviou o seu Filho para condenar. Deus não enviou o seu Filho naquela expectativa de um juízo, uma espécie de catástrofe, de cataclisma catastrófico, onde a ruína vai se abater sobre todos. Não, nós temos que acreditar ser derramado sobre todos, num grande empenho, é a misericórdia de Deus e a salvação. E, enfim, no último momento, pensarmos que esta solicitude da igreja pela salvação das almas nos leva a pedir, a dilatar em nós, em nossas mesmas almas, duas graças de Deus. Primeiro, o dom da fé. A fé que tudo acredita, que tudo crê, que crê nos impossíveis, inclusive. Às vezes uma determinada conversão que está diante de nossos olhos parece impossível. Quem já não testemunhou isso? Às vezes uma conversão diante dos nossos olhos faz-nos pensar que não dá, não tem como. E aí a gente ouve em oração de joelhos, diante do tabernáculo do Senhor, lança a rede. Senhor, eu já tentei de tudo, eu já propus, eu já convidei. Lança a rede. Eu já tentei, eu sei fazer isso bem, mas eu... E aí o Senhor nos surpreende. E baseado num dogma de fé, a comunhão dos santos, até que tudo isso termine, os que foram selados por Deus pertencem a Deus. Está claro? E é isso que nós temos que dar todo o peso e toda a importância. Cada batizado, e os que não são, temos de ir ao encontro deles, mas aqui especificamente, cada batizado é solo sagrado do plantio de Deus. Isso não pode ser esquecido de uma forma tão precipitada. Temos que cuidar. Que Nossa Senhora interceda por nós e que gere em nós uma boa obra. Louvado sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, para sempre sejam louvados.